Gostei, gostei, gostei. Eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. E aí, Samuel, tudo bem, Lincoln? Samuel, né? Profeta Samuel, né? É isso aí. É. Tem Cara, depois de novo, Isaías fala uma coisa também, bem parecida é, depois, usa quase as mesmas palavras, é até uma citação. é meio que um jargão profético dos caras, né? Exatamente, É. exatamente. Cara, eu queria primeiro agradecer pela tua disponibilidade. Você sabe Que o é quanto esse, meu irmão? eu gosto de você, mas eu sei que é uma correria e você é um cara muito seletivo, então eu me sinto muito honrado pela presença e pelo carinho. Que é isso? Eu que me sinto privilegiado aí por poder bater um papo com você. E só explicando aí para os meus seguidores que estão entrando agora, eu estou aceitando esse convite aqui do Lincoln Lira. Olha, Lincoln Lira meio que despede apresentações, né? Você continua na TV lá com o seu programa de TV ou... A TV ela parou de gravar, mas ela tem uma programação de reprises, onde eu ainda Entendi, faço parte da programação ainda. Então, tá certo. volta e meia, os meus programas são reprisados, porque foram 12 anos de programas, então eles têm arquivos assim para muito tempo e coisas que são revistas, então acontecem de serem reprisados, entendeu? Entendi. 12 anos é muita coisa, hein? 12 anos é 12 muita anos é coisa. coisa. E eu vi toda a trajetória das mudanças do cenário da nossa música, que foram muito intensas, né? Sim, sim. Então, pessoas que eu conheci começando, inclusive todo o a tua trajetória de ser uma revelação para o Brasil, assim, de sair de um cenário mais adventista e vir para o Brasil todo, acompanhei todo o processo. E de vários nomes, né? Fiz Sim, com a sim. maioria grandes nomes do nosso segmento, do cenário da música cristã no Brasil, né? Que Mas bacana. assim, eu fiquei muito feliz com aquela nossa entrevista lá no Vivo Rio, quando daquela tua pausa, e eu fiquei tão impactado que eu já revi aquela entrevista muitas vezes. Ela é uma Eu a também. entrevista minha. Ela tem mais de 300 mil views. Eu acho que Sério? Caraca. é, porque música ter 300 mil views que as pessoas ouvem várias vezes é uma coisa. Agora, entrevista, É. geralmente as pessoas assistem uma vez, né? Sim, Então, sim, 300 exatamente. coisa para uma entrevista. E algo me marcou ali da nossa conversa foi quando você, de uma forma muito clara, muito. Você tem uma clareza, uma inteligência muito interessante que me fascina, assim, da profundidade com as coisas que você fala. Foi quando eu desmistifiquei a pergunta e falei: Leonardo, todo mundo ora, todo mundo busca Deus, todo mundo tem a conexão espiritual. Tirando essa parte, quais são os pilares que te levaram ao sucesso? Aí você colocou dois pilares. Eu lembro, eu Eles lembro. Eles foram tão importantes para mim que eu passei a palestrar sobre isso, cara. Sério? Caraca, que da hora. Eu já fiz pelo menos uns 3 workshops fora do Rio de Janeiro e para grupos mais internos meus de louvor falando sobre isso. Aham. Você falou sobre um pilar que eu queria que você abordasse de novo com uma visão que eu vou colocar para você do tempo que a gente está vivendo. Tá. O primeiro pilar que você colocou é a relevância. E essa conversa já é antiga nossa. Eu me lembro que na Sim, primeira sim. entrevista, quando o Sidney te levou lá na Boas Novas, a gente falando sobre sucesso, a gente foi e qualificou a conversa de sucesso para significância e relevância. Sim, Que eu acho que falar de sucesso fica numa mesmice e tal. Eu gosto mais da palavra significância e relevância, ok? sim. Porque às vezes o cara fala para um público e para aquele público é animal, é fidelizado, é enganjado e para mim aquilo já é tudo a ver. Então eu gosto dessa palavra nesse aspecto. Aí você falou, Lincoln, Sim. o meu sucesso tem um pilar na relevância e o meu sucesso tem um pilar na sustentabilidade. Cara, isso é animal. Animal. É. Porque muitas coisas muito boas não avançam e não têm perenidade porque não tem sustentabilidade, nenhum projeto prévio que pense nisso. Sim. Eu queria que você falasse sobre esses dois pilares no momento que a Tá. gente vive sobre um confronto. Eu conversava com o Maurício antes de ontem, numa entrevista muito legal, está aguardada por aqui, a galera pode assistir depois, está no podcast com o Maurício. E eu agulhei, Bacana. conheço o Maurício desde o tempo de Vinde.
tenho essa intimidade. Falei para ele, cara, você não acha que a indústria fonográfica hoje, a indústria da música, ela pressiona, como voz da demanda de consumo, uma pressão contra a arte criativa? Esse negócio de ficar lançando coisa toda hora, essa coisa do digital que fica... Pô, agora até eu fiquei curioso. Qual foi a resposta dele? Então, a resposta dele é interessantíssima. Eu vou dar uma palhinha. Não vou falar tudo, a pessoa pesquisa. Sim, claro, claro. Ele falou, a pessoa vive como quer. Tem uns que querem viver tem uns que querem fazer de hobby. Se quer fazer de hobby, lança quando quer. Muito boa a resposta, muito boa. Então, eu carrego essa pergunta para você, como é viver relevância num tempo como esse? Porque a relevância tem a ver com identidade. Você tem um cara muito diferente. Eu até acho... Não, tá bom. Termina a pergunta que aí eu vou entrar na minha resposta. No aspecto da relevância, eu queria ver se isso não confronta você se apressa. Porque você, para fazer algo, você é um cara muito detalhista, muito criterioso, você tem um diferencial nisso. Então, como é lidar em ser relevante, não abrindo mão dessa relevância em si, com essa pressão, e no aspecto sustentabilidade, como é também conduzir a carreira com essa pressão da demanda de ficar lançando coisas em todo o aspecto comercial e digital que a gente está vivendo. Como é lidar com isso para avançar com a carreira? Eu acho que eu vou ousar mexer um pouquinho na definição da parte de relevância primeiro. Vou falar primeiro sobre relevância e depois a gente fala sobre viabilidade, né? Você chama de sustentabilidade, é a mesma coisa, né? Viabilização de um projeto artístico para que ele seja sustentável. Relevância não é apenas ter identidade. Relevância, para mim, o que você tem a dizer tem muito a ver com conteúdo. Não tem tanto a ver com estética. Tem a ver com estética também, porque a estética ela é o caminho através do qual você vai levar o conteúdo. Mas, para mim, a relevância ela está mais amarrada no conteúdo do que em qualquer outra coisa. Então, o seu conteúdo, quer seja ele musical, quer seja ele de letra, o seu conteúdo, ele fazer diferença na vida das pessoas é o que eu chamo de relevância. Entendeu? E você já é relevante se você faz diferença na vida de 5. Você já é relevante se você faz diferença na vida de 100. Você já é relevante se você faz diferença na sua igreja local. Você já é relevante, principalmente se você produz... Quando eu falo relevância, você tem a ver também com você produzir conteúdo... na falta de outra palavra, conteúdo original, né? Conteúdo que não seja... Porque, assim, claro que você pode, e já começa aí, quando você é um adolescente na sua igreja, você já pode ser relevante cantando música dos outros na sua igreja local. Você já pode ter uma relevância ali, entendeu? Você já pode ter uma importância, que ela vai ser sentida, você não é compositor, você não é produtor, você não consegue, mas ela já vai ser sentida, puxa, na sensibilidade que você vai ter de que música cantar, em que momento cantar, de que maneira você vai servir a sua igreja local através da música. Não se servir da sua igreja local, mas servir a sua igreja local. Então, relevância, para mim, tem muito a ver com a postura, com posicionamento, com sensibilidade. E aí que entra a palavra-chave, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas existem muitos casos, especialmente dentro do segmento do louvor e adoração, de pessoas que foram absurda e incrivelmente relevantes enquanto viveram dentro de um contexto. E aí, não por culpa deles, mas com a mudança de contexto, vou dar um exemplo do XYZ e você que está assistindo em casa, você encaixa do jeito que você entender, né? Só para também não ser indelicado e não deixar de citar nomes. Aí esse grupo de louvor, que começou a fazer muito sucesso, ele começa a dividir o tempo deles entre viajar para cantar e fazer louvor na igreja deles. Só que já houve casos na história da música cristã no Brasil em que, por exemplo, uma pessoa especificamente, ela ficou tão importante e não por culpa dela, justamente porque ela era boa no que fazia, ou bom, porque ele era bom no que fazia, essa pessoa cresceu tanto que ela deixou de ter sequer a possibilidade de uma vida normal. Entendeu? Essa pessoa começou a ficar tão conhecida no meio, e não por culpa dela, não porque subiu para a cabeça, nada a ver com isso, mas que ela não podia simplesmente aparecer numa igreja e congregar. Nem na igreja que ela congregava, que ela sempre congregou a vida inteira,
as pessoas iam para lá só para ver essa pessoa, e ela não podia simplesmente ir assistir um culto, sentar, ver o louvor, ou participar do louvor. Começou a girar uma problemática em cima disso, até logística, entendeu? Uhum. E essa pessoa começou a se tornar, talvez, entre aspas, para usar um termo forte, vítima do próprio sucesso. No Entendi. sentido que, claro que é uma bênção, claro que é uma coisa boa, claro que Uhum. vem um monte de coisa boa com isso. Só que acabou mudando a vida dessa pessoa a tal ponto que ela não tinha mais como ter um contato direto com o povo. Porque é Agora, aí que eu entro. O agora que alimenta a relevância... Desculpa, pode falar. eu queria agregar algo. Aí deixa que eu falo, você fala assim, você não precisa falar nada. Para não dizer, o Leonardo falou, é o Lincoln que falou, que nessa parte eu prefiro eu falar. Eu ontem conversava com uma pessoa muito importante, o Tito Cruz, do Asas da Adoração, que viu todo o movimento de adoração de BH que impactou a nação brasileira. Ele não falou isso, quem está falando é o Lincoln. Chega um determinado ponto do sucesso, a relevância é importante, aí vem o sucesso, que o sucesso corrompe a essência do movimento. Você não falou isso, quem está falando é o Lincoln, mas eu estou agregando a tua fala, porque aquela ingenuidade, aquele lance de se reunir todo dia, começa não só a não ter tempo, mas começa a se pensar se eu vou compor ou criar em função de uma demanda, da qual eu já sei que faz sucesso, que dá certo. Isso quem está agregando sou eu. Eu acho a palavra corromper, eu acho ela muito forte. Eu acho ela muito forte. Né? Eu usaria uma palavra assim, e simples, porque assim, o alimento para mim da relevância, ela vem de dois lugares. E as duas coisas são igualmente importantes. É o contato com Deus, e esse a gente não pode julgar, mas o segundo é o contato com o povo. Okay. Não tem como, entendeu? E chega um ponto, talvez, do sucesso que não seja viável, que não seja fazível, para inventar uma palavra, que não seja fazível você continuar tendo o mesmo tipo de contato com o povo que você tinha. Não porque você não quer, mas porque o povo não lhe permite mais esse relacionamento, essa relação, entendeu? Então, talvez você com Deus continue 100% intacto, né? Até porque não somos nós para julgar. Por isso que eu não gosto da palavra corromper. Corromper sempre dá essa conotação, entendeu? Do contato com Deus, da visão, sabe? Disso está de alguma forma atrapalhado. Mas às vezes não é nem isso. Às vezes pode ser que seja isso, claro. Aí seria fatal e aí, né, nem tem o que fazer, nem tem o que falar, entendeu? E deve existir isso também. Mas a hipótese que eu estou traçando é que talvez entre o cantor, o líder de louvor, o artista e Deus, está tudo como sempre foi. No entanto, o contato com o povo já não é mais possível, não é nem possível. Existe, e acontece a mesma coisa no meio, sei lá, no meio de música popular. Você pega uma banda de rock que é de um bairro X. Não é o que aconteceu, mas, por exemplo, vamos dizer, você pega os Racionais. Vamos dizer que os Racionais são do Capão Redondo e toda a identidade sonora deles tem a ver com esse relacionamento que eles têm com o Capão Redondo, essa raiz que eles têm lá. Entendeu? Deles terem contato com as pessoas lá. Digamos que eles começam a fazer sucesso e pegam e se mudam para os Jardins. Eles podem, não tem nada de errado em se mudar para os Jardins. Mas eles não abrem mão disso. Não abrem. Exatamente porque... Não abrem exatamente porque tem essa compreensão, entendeu? Então, mas vamos supor, caso o Racionais se mudasse para os Jardins, começasse a viver, não necessariamente estaria fadado ao fim, mas eles teriam que encontrar outra maneira de continuarem sendo relevantes, entendeu? Outra maneira, talvez escrever sobre outro assunto, talvez, sabe, porque, enfim, então isso sobre relevância, né? Vamos encerrar quer dizer, encerrar não necessariamente, mas assim, é isso que eu tinha a dizer sobre a questão da relevância. Já sobre a questão da viabilidade ou sustentabilidade, a palavra que você usou, porque primeiro, acho que são a mesma coisa, só que assim, primeiro você precisa se tornar viável e depois você precisa tornar isso sustentável. E aí a dica, que é algo que eu acho que até mencionei na entrevista de 2016, a dica para você ser viável e para você se tornar viável e ser sustentável, isso tem a ver com a resposta que o Maurício deu, e é o seguinte: você precisa saber quanto que você ou quanto sua arte vai custar. Porque se você precisa, sei lá, vamos chutar o balde aqui. Se você precisa, quer dizer, não é nem chutar o balde, eu já conversei com artistas amigos meus que sustentam, inclusive através do trabalho deles, um orfanato. Sozinho nas costas, carrega um orfanato. Tem ônibus, tem funcionário, tem banda,
tem equipe técnica, tem escritório, tem um monte de gente para sustentar. E o cálculo que essa pessoa tinha para sustentar toda essa máquina que foi criada, que é do bem. A gente não está falando que ele gasta isso para viver, que essa pessoa gasta isso para viver. Tá? Mas a máquina, a estrutura que montou, girava, e o exemplo que eu estou dando aqui nem é de música evangélica, tá? Então não fica imaginando coisa. Mas ele precisava de 100 a 120 mil reais para sustentar a estrutura que criou, inclusive o orfanato. Entendeu? Então, por causa disso, ele precisava fazer, sei lá, X shows por mês a X valor por mês. Break-even. Para break-even, exatamente. E por causa disso, aí ele entrou num sistema de que ele precisava lançar música ou álbum de tanto em tanto tempo para que pudesse ter essa demanda de agenda, para que pudesse pagar essa conta. Entendeu? Então, assim... Já vem a pressão do custo fixo desse break-even. Agora, eu queria incrementar na sua resposta. Será que pelo fato de você ter... Eu observo que você tem um zelo, um cuidado, um capricho, um gosto por uma cultura judaico-cristã, até fruto das tuas origens. Será que essa característica te deu uma estrutura inteligente no sentido financeiro e de viabilidade? Eu acho que, sem sombra de dúvida, tem a ver com minha família. É que, assim, na verdade, é até mais simples do que isso. O produtor do meu primeiro disco foi meu tio, pastor e maestro Williams Costa Júnior, que foi quem produziu Sem Ovelhas, do Oséias de Paula. Ou seja, ele tá já... Ano passado completou 50 anos dele trabalhando como produtor musical na área cristã no Brasil. Ok? E a gente estava tendo a nossa primeira conversa sobre o meu disco. A gente estava num carro, andando aqui no interior de São Paulo, né, depois de uma reunião de família, ele estava me dando carona para algum lugar. Foi a primeira conversa que a gente teve. E eu falando dos meus ideais, do que eu queria fazer, do que eu queria fazer assim, tal. Ele, que eu não conheço ninguém na área artística mais idealista do que o meu tio. E ele virou para mim e falou apenas uma frase. Léo, arte é uma coisa muito bonita. E é uma coisa muito importante. Você me conhece, sabe quão importante é para mim. Só que você precisa entender uma coisa. Se você não pagar uma coisa só, se você não pagar a conta, você não faz o segundo. Se o seu primeiro disco não break even e não der lucro, você não faz o segundo. Então, cuidado com o idealismo, porque ele precisa ser... Assim, foi uma frase que mudou minha vida. Eu falei, caraca, nunca tinha pensado nisso. E aí eu passei a pensar nisso o tempo todo. Se eu não... esse é um negócio muito legal. Né? Não é bem exatamente como eu vou dizer agora. Não é exatamente como eu vou dizer agora, mas em princípio, sim. Eu tô na Sony Music, certo? Sim. Eu tenho uma história na Sony Music. Sim, você é um dos primeiros artistas que chegou lá. Dos primeiros artistas que chegou lá, eu sou o único que continua lá até hoje. Perfeito. Eu sou o dinossauro da gravadora. E falo isso com muito orgulho. Eu amo meu relacionamento com a Sony, principalmente por uma razão. Ele faz sentido, ele é justo e ele é transparente. E, na verdade, ele é justo porque ele é transparente. Entendi. Entendeu? É tipo então, assim, o que é tratado não é caro. Exatamente. Além de ter um bom relacionamento com o Maurício, né, de sermos amigos, né, eu posso dizer isso, mas assim, talvez... Só que, não, isso que é o mais louco. O meu relacionamento pessoal com o Maurício, não vejo, pelo menos não diretamente, influenciando a nossa relação profissional. Entendeu? Okay. Porque existe um departamento, até mencionei isso ontem. Isso já é muito difícil, hein? Eu não vejo, nem para o bem, nem para o mal. Eu acho que continua... Mas é maturidade, porque nós latinos, você tem uma criação europeia, uma criação lá fora, nós latinos, às vezes, colocamos muitas emoções nessas relações e não sabemos, às vezes, separá-las, entendeu? E eu acho compreensível, porque a gente está falando da minha arte, a gente está falando da minha vida. Só que no frigir dos ovos, Lincoln, é o seguinte... como funciona? Existe um departamento de viabilidade. O primeiro orçamento que eu recebi da Sony já foi calculado em cima da... Por exemplo, o meu primeiro projeto na Sony foi o CD em hebraico. Né? Esse CD em hebraico já estava pronto. Então a Sony não precisou investir nada nesse álbum. Certo? E ele teve lá alguma venda. Né? Embora fosse um CD em hebraico, mas dadas as devidas proporções, aí calculou-se... É um outro departamento que calculou quanto que nós podemos dar de orçamento para o Leonardo Gonçalves sem a gente se arriscar muito.
Uhum. Ah, vamos dar X. Aí me deram X de orçamento, eu fiz o disco princípio e fim. Custou um pouco mais do que o que me deram, entendeu? Aham. E eu completei. Como em Você todos os completou. meus projetos, eu sempre completei. Aham. Baseado na venda do álbum princípio e fim, vamos fazer um DVD. Tá, mas quanto que a gente pode dar de orçamento para o Leonardo Gonçalves fazer esse DVD? Olha, o que a gente tem é tanto. Aí teve um momento, o que eles me deram realmente não ia dar para fazer, e aí o Maurício lutou um pouco por mim e falei, não, eu acredito nesse produto e dá para dar um pouquinho mais. Uhum. Ok, deu um pouquinho mais, mas assim, o que deram foi um terço do que a gente gastou. A gente Eita. gastou 3 vezes o que foi o investimento da Sony, por conta própria. Agora, basicamente foi assim, um terço foi o que a Sony deu, um terço quase eu arrecadei de ingresso, né, porque a gente vendeu ingresso para a gravação do DVD Princípio, e um terço eu mesmo coloquei. Vamos dizer, Agora, por assim dizer. agora vale um parêntese. Vale um parêntese. Vale um parêntese muito importante nessa análise. É um produto animal, top, sem querer. Você sabe que nossa conversa é sempre muito reta, sem querer bajular Sim, você, sim. mas dentro do segmento, eu sou um conhecedor do segmento, é um produto top e deu retorno. Então, Deu. tem um quê de um questionamento até que ponto esse orçamento tá bem calculado. Não, mas Entendeu? é que o detalhe. Mas aí a gente precisa entender. Quem precisa. Eu aceito isso de bom grado. Meu padrasto, né, que é alemão, ele sempre trabalhou na área financeira e ele era nas empresas que ele trabalhou, ele era o cara chato que fazia a parte de controlling. Então, Controle. assim, esse conceito. A minha formação, eu sou controle, eu sou pós-graduado em controladoria. Então você entende o que eu quero dizer. Eu entendo e aceito que o maior risco no meu trabalho, quem carrega sou eu. Uhum. E existe uma regra do mercado financeiro que é o seguinte: quem carrega mais risco é quem ganha mais. Aí você pode dizer, mas Léo, no DVD a gravadora ganha muito mais do que você. No DVD, sim. Na minha carreira, não. Pelo menos até agora, até pré-pandemia, né, 80% do que um artista, de um cantor vale, vem das agendas, não vem do Ok, fonograma. ok. Entendeu? Então eu sempre entendi que era meu dever, até por uma questão de raciocínio de mercado mesmo, Uhum. que o investimento maior deveria ser meu. Então, eu não tenho. Isso é uma coisa que está muito bem resolvida entre a Sony e eu. Claro que se beneficia eles. Claro que eles adorariam que todos os cantores pensassem assim. Mas, Sim. mas, não, mas não vem ao caso. Para mim, Ok. não vem ao caso. Né? Para Vamos. mim, não vem ao caso. Só que é que detalhe, onde eu queria chegar. O meu DVD, realmente, para a gravadora, é um projeto que não aparece muito, porque eles fizeram um investimento baseado no meu disco anterior, que não tinha vendido tanto, e aí é um produto que de fato explodiu. Então, Uhum. o lucro desse projeto em si foi muito maior do que o que eles imaginaram. Né? Uhum. E aí, e foi muito bom isso para o Maurício, por quê? Porque o Maurício deu uma forçadinha de barra para darem um pouquinho mais de orçamento, e ele Sim. tinha razão. Então, ele comprou esse risco. Cancelou a voz dele nessa posição. Ele usou a voz dele como a IR que tem, como diretor de departamento. Ele pode fazer isso. Ele não pode fazer isso sempre e ele não pode fazer isso e dar errado. Uhum. Principalmente. Tá certo. Entendeu? Então ele sabia o que estava fazendo, ele acreditou, né? Deu um pouco a mais, deu muito certo. E aquilo me deu um crédito junto à Maneiro. gravadora que gerou o orçamento desse projeto que eu estou lançando agora, do Sentido. Entendeu? Então, só que tem um detalhe, esse é o detalhe. O crédito do meu DVD princípio foi para esse projeto agora. Uhum. Ele não vai sobreviver para o próximo projeto. Esse projeto precisa break even e esse Uhum. projeto agora precisa dar lucro. Porque Entendi. se ele não der, aí tudo bem. Não estou dizendo que a gravadora vai desistir de mim e vai me jogar fora. Não, não é assim tão radical. Mas eu me sinto no dever de esse projeto. E aí que detalhe, quanto mais. Isso é uma coisa engraçada, né? Todo mundo gosta de orçamento grande, todo mundo gosta. E claro, eu também gosto de orçamento grande. Mas eu tenho muito medo mesmo, a palavra é medo. Quando a gravadora investe muito dinheiro no produto A meu, expectativa vai ser gigante. nossa, a pressão é gigante. A pressão é gigante. Então, eu sei de casos na gravadora Sony Music em que investiu-se quase R$ 1 milhão num projeto, não no meio gospel, tá? E é um dinheiro que não retornou.
E Aí, aquilo afeta muito. Então, assim, toda vez que a gravadora vai investir em mim, eu olho aquilo com muita cautela. Muita cautela. E eu já uhum, recebi propostas, mesmo estando na Sony, sondagens, né? Não vou falar, mas assim, de outras gravadoras, não, a gente vai investir tanto em você. Eu fico com medo. Entendeu? Quando fala que vai investir muito dinheiro, eu falo assim, não, gente. Ah, tipo, eu conheço os números, eu analiso os números, eu sei quanto eu valho, eu sei quanto eu rendo. Tipo, uhum. aí vem um cara querendo dizer, não, vamos investir R$ 1 milhão na sua carreira. Eu falei, não, meu Deus, não, como que eu vou dormir à noite, né? Não, Como, porque a gente acredita no seu trabalho. Eu falei, mas se vocês tipo assim, acreditam no meu trabalho, vocês não estão olhando os números. qual a correria que eu vou ter que me envolver para dar retorno para isso? E a gente sabe, a gente que conversa com outros artistas, a gente sabe que existem departamentos de música gospel em outras gravadoras, né, que começaram também com investimento alto, porque isso é possível. Né? A É. gravadora diz, não, vamos fazer o projeto gospel. E aí começa a investir, e aí começa a não retornar, aí acaba o projeto. Né? Acaba o projeto, não tem como, não se sustenta. Né? É. Então, sei lá, eu sei que tem, né, talvez muitas pessoas que estão assistindo aqui estão pensando assim, falando, nossa, mas onde entra Deus nisso? Onde entra a oração? Onde entra... E é um malabarismo que a gente tem que fazer para a gente conseguir manter a Mas, mas, nossa... mas onde entra Deus é muitas vezes a gente pensar na nossa casa, entender a importância que a gente tem dentro de casa, o orçamento doméstico e a relevância que a gente tem como marido, como esposo, como líder nessa função. E isso Sim. desde núcleos pequenos, como núcleos, quando você está ali na liderança da igreja, você também entender isso e colocar essa pauta na agenda de Deus, no sentido de Deus fazer parte do teu projeto de vida, né? Sim, sim. E Eu acho. assim, é muito uma assim a pergunta que eu lancei, né? Onde fica Deus nisso? Na verdade, Deus fica na parte da relevância, Ok. entendeu? A parte da relevância, por isso que são as duas coisas igualmente importantes. Na parte da Uhum. relevância, tudo gira em torno do seu relacionamento com Deus e do seu relacionamento com as pessoas, entendeu? Toda Sim. essa parte bonita, romântica, né? Uhum. Ela tem a ver com a parte da relevância. Só que Sim. existe essa outra parte e é importante sim. E é Sim. importante sim. Aí, mas como que você faz para conciliar tudo isso? Falei, cara, aí eu tenho uma excelente estrutura familiar, né? Uhum. Aí entra também fazer terapia, entendeu? Porque você tem que fazer, você tem que lidar com coisas que não são fáceis de lidar, né? Às vezes, entendeu? E aí, e aí entra também uma coisa que você disse que conversou com o Maurício, que é o lance da pressão do mercado. Uhum. Não é fácil, mas Eu graças queria, a eu queria, Deus... eu queria conectar já numa segunda pergunta Tá. sobre essa primeira, conectar assim, eu tenho ouvido muito fruto de um autor aí, que a galera, eu não gosto de ficar citando, mas o termo líquido, né? Sociedade líquida, a Ah, música sim. líquida, no nosso caso, a música líquida. Essa música que não tem perenidade, essa música que o cara lançou hoje, daqui um mês a validade dela já passou, o cara, qual é a novidade? Aí fica essa pressão. Você tem uma novidade? O que você vai lançar? Parece que tudo tem que ser líquido, parece que tudo parece efêmero, tudo é tipo meio pasteurizado, fast food, essa coisa que a sociedade está vivendo, e isso também pressiona a cultura, a arte e a nossa música. Então, eu queria incrementar com essa pergunta: como lidar com isso? Porque você é um cara que você tem uma maneira de produzir que não é líquida. Então, é violento essa Sim, pressão. claro. Então, mas é que o detalhe, são duas coisas. Primeiro, assim, quer dizer, as duas coisas para mim são completamente relacionadas uma com a outra, né? Eu busco dar o meu melhor e ser a melhor pessoa que eu posso ser sempre, Uhum, entendeu? E isso, assim, então isso é uma pressão autoimposta, entendeu? uhum. E isso está em relação. Essa questão da liquidez que você está falando, né, do Bauman, podemos citar Bauman, pô, vamos citar Bauman. É, essa, esse assunto, eu acho que tem muito a ver com a parte da relevância que eu falei, entendeu? Você falou do Então, Baum, mas um cara que eu gosto muito, que já fala isso já há muito tempo, é o Huckmarker. Huckmarker fala sobre essa coisa é plástica. verdade. Não, Essa e coisa tem muitos outros, né? Tem muita gente falando sobre isso aqui. Assim, essa palavra ficou muito marcada por causa ficou muito do nome marcada. do livro, Mas, né? mas quando o Huckmarker fala sobre uma arte que é plástica, que faz do ser Sim. humano um robô, eu acho também muito incrível, porque ele é um cara super cristão, assim, né? E fala bem sobre a arte. Eu gosto de quando ele fala Eu tô, sobre eu tô isso. rindo, eu tô rindo, sabe por quê? Porque eu li um artigo de como a inteligência artificial vai impactar a música.
já nos próximos 5 anos. Que as pessoas vão começar a compor música com a ajuda de inteligência artificial. Então você falou robô, isso é muito mais real do que o que você talvez até não está ciente de quão real e quão na iminência isso está de acontecer. É incrível. Por exemplo, eu estava conversando com um dirigente de uma grande gravadora, das grandes, as maiores aqui no Brasil. Ele falou assim, ó, 60% dos funcionários aqui é matemático, engenheiro, psicólogo. Eu falei, e os músicos, gente da arte? Não, é meia dúzia. É 20% da gravadora. Só gente de algoritmo, só gente de não sei o que, de binário, de tecnologia de informação. É assim. E outra coisa, a minha esposa estava fazendo uma edição de um vídeo e eu notei algo que eu já tinha ouvido comentários, só que quando ela me mostrou, eu fiquei louco. As músicas do Coldplay, elas sobem sempre no mesmo minuto. Aquilo ali está cravado. Sim. Tem numerologia de cronometragem. Sim. Estudos sérios. Assim, na verdade, assim, o que existe mesmo é uma consciência disso. A Taylor Swift também, você pode ver, a cada 15 segundos, em média, né? Não é uma regra áurea, pétrea, mas a cada 15 segundos tem alguma novidade, algum elemento novo na música. Então, introdução, normalmente tem 30 segundos, os primeiros 15 segundos, sempre tem alguma coisa para manter o ouvinte ali, né? De alguma maneira envolver. Tá. Eu acho, uma coisa que eu acho importante ainda dizer sobre isso, sobre a questão da relevância, da liquidez, da superficialidade, da massificação e tal, que a gente precisa desmistificar isso também um pouco. Isso sempre existiu. Sempre existiu. A gente olha às vezes para trás com uma certa nostalgia, porque antigamente... Só que as músicas de antigamente que sobrevivem até hoje são justamente as músicas que tinham perenidade. Perfeito. As coisas ruins da década de 80, você lembra, Lincoln? Eu não lembro. Não, também O que não. ficou da década de 80? Né? Você tem mais ou menos a mesma idade que eu. O que ficou da década de 70? O que ficou da década de 80? O que ficou da década de 90? Só coisa boa. Mas eu lembro, da década de 90, principalmente em diante, eu lembro que tinha muita coisa ruim. Até mesmo da década de 80. Muita coisa que eu lembro que eu vi no rádio que eu achava horrível, que era ruim. Entendeu? Então, assim, essa questão da nostalgia, ela também é perigosa. Agora, de fato, não podemos negar que a sociedade mudou e que a indústria mudou, principalmente com o advento, né, das plataformas digitais. Mas eu ainda acho que é cedo para dizer como mudou e quanto mudou. Eu não acho, assim, a gente não olha, tem muita música. E assim, a gente tem que desmistificar isso porque, assim, a gente sempre acha, ou quer, ou gostaria... Né? Na verdade, tem dois grupos de pessoas. Aqueles que acham que tudo no meio gospel, no meio religioso, é melhor do que fora. E tem gente que também, claro, tem aqueles também que são do contra, entre aspas, que acham que tudo que acontece no meio gospel é pior. E, na verdade, na minha experiência, né, falando mais uma coisa talvez que seja vista como polêmica aqui nesse nosso bate-papo, é a mesma coisa. Em termos estatísticos, não muda muito. Entendeu? O percentual de música perene e incrível que é produzido no meio popular, historicamente, eu acho que também é o que tem sido produzido no meio cristão. E a quantidade de coisas. E aí, né, apareceu aqui já uma pergunta: o que você acha dessas pessoas que entram no meio gospel apenas buscando lucro e tal. Falei, nossa, essa pergunta ela vem com uma afirmação muito categórica, né? Existem pessoas assim, e se existem, como você sabe? Assim, o único jeito de você saber que existe isso desse jeito, que você está falando, é se você for uma dessas pessoas, né? Porque não tem como você saber isso de outro, né? Não tem, eu tenho uma impressão. Ok, você pode ter uma impressão. Isso aqui me dá a entender que é assim. Ok, mas assim, essa certeza categórica em afirmar que existem pessoas que entram, eu acho que existem maneiras mais fáceis e mais interessantes de ganhar dinheiro do que no meio gospel. Eu sempre acho que a pessoa que se arvora, né, e assim, e eu acredito, tanto no meio, eu não acho, se existe, eu acho que é uma minoria, tanto no meio popular quanto no meio gospel, de pessoas que realmente pensam e fazem música pensando no lucro, pensando na resposta do público, pensando no dinheiro. Existe? Talvez existe. Mas na minha experiência, tanto na música cristã quanto na música popular, ela é uma minoria. É uma grande minoria. Eu acho que as pessoas, quando erram,
erram, isso assim, né, se a gente pode chamar de erro, elas erram tentando acertar. A grande maioria das pessoas, ela erra tentando acertar. Eu mesmo já errei muito, sou passivo de erro, e na verdade, bem lá no começo dessa minha resposta, era isso que eu queria dizer. Por um lado, eu tento ser a melhor pessoa, fazer a melhor música, produzir do melhor jeito, buscar as melhores canções, com o melhor conteúdo, tudo isso. Por um lado, sim. Por outro lado, eu também eu me coloco sob essa pressão. Por outro lado, quando eu faço alguma coisa que não dá certo, ou quando eu tomo uma decisão errada, ou quando talvez a música não toca a vida das pessoas tanto quanto eu achava que poderia ou deveria, ou whatever, se é que tem como medir isso e tal, eu também não posso me assassinar, acabar comigo mesmo por causa disso, entendeu? Então, assim, o meu descanso, né, que é entre aspas, né, porque eu trabalho muito, eu dou o meu melhor, mesmo na hora de cantar, isso acontece desde a hora de, eu faço aquecimento, eu tenho acompanhamento profissional, eu busco estar sempre em forma vocalmente, pessoalmente, espiritualmente, em todos os sentidos, procuro estar sempre bem para cantar, mas quando eu vou cantar e não dá certo, não alcancei aquela nota, não rolou isso, não rolou aquilo, eu, sabe, falei, olha, eu só posso dar o meu melhor, e se eu não sou bom o suficiente, então, que Deus me chame para fazer outra coisa, entendeu? Então, assim... Dá um relax, né, mano? Porque você deu o seu melhor. Se a expectativa das pessoas não foi atingida, não tem como você alcançar essa expectativa em 100% dentro daquilo que você está fazendo de melhor. Então, e até enquanto cristão mesmo, eu tento, entre aspas, né, não é tão simples assim teologicamente, mas assim, eu tento não pecar, eu tento ser uma pessoa justa, eu tento ser uma pessoa honesta e tal. E eu tento isso com toda a minha força. Mas eu vou falhar, eu vou falhar. E quando eu falhar, graças a Deus que temos um advogado junto ao Pai, né, sim. que também é o nosso juiz, que também nos perdoa. Então, assim... Tem um amigo meu que fala assim, cara, é igual quando a gente está estudando. Eu sempre tem gente que não, mas eu gostaria de tirar 10. Claro. Como é que você está ali? Que eu quero tirar 10. Mas às vezes eu tiro um 9, um 8, um 7. Mas a minha mentalidade era sempre querer tirar 10. Eu acho que essa é a nossa busca do alvo, né? Então, e aqui até uma pessoa brincou, né? Se tu não for bom o suficiente, ninguém mais é. Na verdade, ninguém é. Ninguém é bom o suficiente. Entendeu? Deus não usa a gente porque a gente é bom. Deus usa a gente apesar da gente não ser. Entendeu? E aí que está a grandeza de Deus, né? Aí que está a grandeza de Deus. Até porque a herança do reino é dos pobres de espírito. Então tem que ser completado. Tem que ser completado. Sem sombra de dúvida. Agora, o fato de eu não ser suficiente nunca, jamais, em nenhuma área da minha vida pode ser desculpa para eu não dar o meu melhor. Ok. Né? Esse é o grande lance. As pessoas pensam, quando a gente fala muito assim, né, dessa graça, mas então quer dizer que pode tudo. Não. Ninguém está dizendo isso. Você tem que ser a melhor versão do que você é capaz de ser. Agora, isso também é fato, isso também é bíblico. Só Deus pode julgar a gente, porque só Deus sabe as condições que a gente tem. Sim. Só Deus sabe as condições que a gente tem. E tem pessoas que têm mais condições do que outras condições. Mas isso não é justo. Bem-vindo ao mundo, né? Bem-vindo ao mundo. Né? O mundo, não, infelizmente, não é justo. Tem gente que cresce num lar em que aprende o que é amor. Tem gente que cresce num lar em que não aprende da mesma forma. Né? E isso é importante também dizer, né? Dentro desse contexto, eu não me canso de dizer, às vezes as pessoas não gostam muito que eu fale, porque soa uma coisa muito, muito política, mas assim, eu sou fruto de muitos privilégios. A educação que eu tive, eu sou 5ª geração de evangélicos, entendeu? Meu pai foi pastor, meu padrasto se jubilou agora sendo pastor, minha mãe, meu pai cantava no Arautos do Rei quando eu nasci, então eu já tenho uma genética pai. O meu tio, que é o irmão da minha mãe, ou seja, pelo lado da mãe, era músico e foi o produtor do meu primeiro disco. Quantas pessoas não queriam ser produzidas pelo Williams Costa Júnior? E eu fui porque eu sou sobrinho dele, entendeu? Eu saí na frente com vantagens quilométricas em muitos sentidos. Isso não é algo para eu descansar. Não, isso é algo para eu sentir como peso de responsabilidade. Eu tenho obrigação de, com as condições que me foram dadas, que foram muito boas mesmo, ainda construir algo, ainda dar o meu melhor, fazer por merecer, porque muita coisa foi fácil na minha vida, foi fácil, por eu ser homem, por eu ser branco, por eu nascer num lar de classe média, por N razões, eu tive educação,
tipo, falar em privilégio. Gente, eu morei, né, muitos sabem disso, eu morei fora há muitos anos. Assim, a minha musicalização infantil parece piada, parece invenção, mas assim, a minha musicalização infantil, quando eu tinha 5 anos de idade, que meus pais me colocaram para ter aula de música, foi num mosteiro, na Alemanha. Então, assim, eu estudei instrumento barroco numa cidade que fez 1000 anos em 93. Entendeu? Então, eu tive o privilégio, a oportunidade de passar em todos os vestibulares que eu fiz. Eu me formei numa escola particular, eu passei na USP, eu passei na Unicamp, eu passei no curso teológico aqui do NASP, que acabei só fazendo 2 matérias e reprovei em falta, mas isso é outra história. Eu sou formado em letras pela Unicamp, estou fazendo mestrado agora, estou terminando meu mestrado esse ano, né? Comecinho do ano que vem, eu termino meu mestrado em teoria literária. Isso tudo, mas é porque você estudou, porque você se esforçou. Sim, eu não estou dizendo que não, eu estou dizendo o tempo todo que eu estou dando o meu melhor. Só que eu estou dando o meu melhor com vantagens quilométricas. Nunca precisei me preocupar, pelo menos não enquanto eu morava na casa dos meus pais, de onde ia vir minha próxima refeição, de como eu ia pagar meus estudos. No caso, que nem precisei pagar, porque eu consegui entrar numa federal, né, numa estadual, na verdade, a Unicamp é estadual. Então, assim, eu estou falando isso, não, inclusive, pelo amor de Deus, não estou aqui contando vantagem, tá, gente? Não. Não estou contando vantagem. Eu estou dizendo que eu sinto o peso dessa responsabilidade no sentido de dar o meu melhor e de ter que dar o meu melhor. Por quê? Porque eu tive todas essas vantagens. E meus colegas, quando eu olho para os meus colegas no meio gospel, a grande maioria vem de origem humilde, está batalhando, ajuda os pais, ajuda os pais. Passou por aqui o Tom Carf. Então, eu lembro do Tom Carf em 2000, quando eu conheci o Tom Carf no ano 2000, 20 anos atrás eu conheci o Tom Carf. No Raiz Coral, né? Eu vou aproveitar essa do Tom Carf para mandar 2. A primeira é: o Tom Carf tá me devendo uma live. Os caras ficam famosos. O cara fica famoso, aí é fogo, né, bicho? Ele tava lá penando com a gravadora do Rogério para sair o primeiro CD dele, era uma lenha, já fazia entrevista com ele. Agora ele é som livre, o cara é grandão. A primeira é essa. A segunda é assim: eu não quero fazer igual o Ramon, não quero dobrar, mas eu quero falar, poxa, Abdeléo, vamos semana que vem a outra fazer um outro papo, porque a gente está indo para faltar tipo 10, 11 minutos. Isso aí, tem razão. Aí eu acho assim, será que você me dá a oportunidade de depois a gente marcar uma outra? Vamos, podemos marcar outra, Para finalizar, eu queria um assunto muito legal, que é o seguinte. Eu estava lá naquele processo do Vivo Rio, que eu vi uma entrevista sua falando que aquele show foi muito emblemático para você. A pergunta do rapaz era se você escolheria um evento assim para destacar, e você escolheu aquele evento. É verdade. Porque eu me lembro, quando você me ligou, a gente conversou, e eu fui falar com o dono, que era o Thiago, o dono do Vivo Rio, sobre a oportunidade de você fazer ali. Você estava com um sold out no Bradesco, né? Estavam lotados as vendas, 2 dias. 2 dias, isso. Um lugar maior. Aí eu fiquei muito feliz por isso, que eu achei também aquele show sensacional. Acho que assim, um momento da sua carreira muito bonito. Aí teve a entrevista. Mas eu queria pegar esse gancho para você falar sobre a experiência da turnê nos teatros. Porque eu via aquilo ali como uma oportunidade da nossa cena musical estar estabelecida naquele tipo de cenário, naquele tipo de forma. E eu queria que você falasse, porque eu, às vezes, sou confrontado. Você sabe que eu me envolvo com eventos também. Fiz um agora lá em 3 dias. E, assim, economicamente, Léo, o primeiro que a gente fez aqui deu muito problema. O segundo, ele já viabilizou. E não tinha tanto público. Então, eu quero dar um depoimento, quero te ouvir, de que isso é viável, a gente conquistar esses espaços, inclusive para essa música que vai além das nossas fronteiras do espaço congregacional. Eu acho muito legal você falar sobre essa experiência e o teu olhar, já numa fase madura do depois, sobre tudo que aconteceu e as perspectivas se você vai voltar a fazer um circuito de teatros no Brasil com o lançamento que você está preparando. Tá. Bom, a turnê, só para quem não sabe, né, a turnê princípio, eu fiz 33 eventos em 21 estados e 23 cidades diferentes. Né? A gente teve
um público estimado de 33, 30 a 33, em média 1.000 pessoas, né, por evento, né? Só que, assim, tem um detalhe. Recife, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo eram teatros maiores. Quando a gente fala uma média de 1.000 por lugar, tinha teatro com 600 lugares. Tinha teatro, por exemplo, eu lembro de Maringá. Maringá, o teatro tinha 700 lugares e a gente só vendeu 350 ingressos. Não foi viável. Então, assim, na verdade, 90% das cidades, sem ser essas 5 cidades que eu citei, não querendo assustar um pouco as pessoas, mas em teatro, com menos de 1.000 lugares, um evento do porte que a gente fez, com a estrutura que a gente fez, pagando passagem para 10, 11 pessoas às vezes, não é viável, não foi viável. Na verdade, essas 5 cidades que eu citei, o lucro delas pagou pelo prejuízo das outras cidades. E aí entra uma coisa muito importante que eu vou aproveitar para dizer aqui. Né? Tem muita gente, inclusive acabaram de reclamar aqui, fala assim, mas na nossa cidade nunca vem esses eventos. A gente arriscou em 2 cidades, de maneira especial, a gente arriscou em 2 cidades, que é Maringá e Cuiabá. As cidades onde todo mundo fala que nunca vai evento. Justamente nessas cidades é onde as pessoas não foram. Ou onde as pessoas menos foram. Entendeu? Ou por não entender, talvez achar que o ingresso era caro, ou por simplesmente não existir a cultura do lugar, né, de pagar para assistir. Mas esses foram os 2 lugares que a gente mais teve prejuízo. Né? Então, assim, é muito difícil você viabilizar. Né? A gente deu um passo de fé, foi uma grande loucura, não me endividei, mas de maneira alguma foi o lucro que as pessoas esperavam que fosse ser, ou que acreditam. Né? Você olha assim, caraca, o Léo ganhou dinheiro, hein? Não. Talvez provavelmente fazendo evento em igreja, na mesma quantidade, o lucro teria sido maior. O meu lucro fazendo evento em igreja teria sido maior do que levar essa estrutura, que também era novidade. Aí, e sim, eu sei que a gente operou um valor de ingresso, um bilhete médio, que nunca foi operado no Brasil, no meio cristão. Entendeu? Só que o que as pessoas precisam entender, por exemplo, o ticket médio... Eu não sei se eu já falei para você, eu acho que sim, mas vale a pena destacar, no Vivo Rio, que eu não vou falar aqui o motivo da minha avaliação do Vivo Rio, isso é um outro assunto, a gente fala em off, deixa as galera ficar pensando a respeito, mas no Vivo Rio, os camarotes, eles acabaram na primeira semana. Sim. Só para você saber. Sim, mas enfim, o Vivo Rio foi realmente uma coisa maravilhosa, mas assim, em termos da capacidade de lotação, eu lembro que a gente encheu mais ou menos metade. É que os camarotes realmente acabaram... Isso é uma coisa engraçada no meu trabalho. Sempre os ingressos mais caros acabam primeiro. Os ingressos mais baratos, eles custam a vender. É uma coisa engraçada. Né? Mas, enfim, só tentando até finalizar, que nosso horário está aqui quase acabando. Mas, assim... dando exemplos específicos, muita gente falou, né, estava caro o Teatro Bradesco em São Paulo. Né? O ingresso girava em torno de... 70% do teatro era o ingresso mais caro. Né? No Teatro Bradesco tem essa, entre aspas, vantagem. Né? Então, para mim, o Teatro Bradesco é bom, porque como esses são os ingressos que vendem mais nos meus eventos, né? Eu lembro que o ingresso mais caro estava R$180. Com meia, né? Com meia, 90. Você levava 1 quilo de alimento e pagava 90. Então a gente fez esse esquema, se eu não estiver enganado, salvo engano, foi R$180. Eu sei que não é barato. O que as pessoas precisam entender é que esse mesmo ingresso num evento de música popular é R$350. Verdade. R$450. Entendeu? Então, assim, e uma outra coisa muito importante é que nos eventos de música popular, ninguém faz evento num teatro desse sem patrocínio. Sem patrocinador. E nós, no meio cristão, a gente ainda sofre muito para conseguir um patrocinador. A Turnê Princípio mesmo não teve patrocinador. O patrocinador da Turnê Princípio fui eu. Né? Eu patrocinei a turnê toda. Entendeu? Então, a margem ela é muito difícil. E você perguntou, você voltaria a fazer? Bom, quando eu voltei em 2018, eu voltei a fazer o que a gente chamou de Tour 2018, só que aí eu restringi somente as 5 cidades
né, que tinha dado realmente certo financeiramente. Só que aí, no começo dos primeiros 2 eventos, teve lembra da greve dos caminhoneiros? Sim. Teve a greve dos caminhoneiros, que atrapalhou muito. Uhum. Enfim, fazer evento é uma coisa muito, muito, muito difícil. E, infelizmente, né, todo mundo falou que 2016 foi um ano ruim, né, para a economia brasileira. Teve, né, o impeachment da Dilma, teve as Olimpíadas, então as passagens aéreas estavam muito caras, entendeu? 2017 eu não posso falar, mas 2018, para mim, né, eu, agora, o empresário, entre aspas, Leonardo, o empreendedor Leonardo falando, né, a gente teve mais dificuldade em 2018 que a gente teve em 2016. E em 2019 eu não fiz evento. Por quê? Porque eu, pelo termômetro, né, que é um termômetro apenas da economia, né, que é vender ingresso. Olha, a gente, o André de Recife fez o Canta Recife. E o Canta Recife já levou de pagante 18 mil pagantes para eventos antigamente. Né? Eventos que levavam 4, 5 artistas. Ele fez um evento, ou seja, é uma pessoa que já tem tradição. Ele faz evento há 20 anos. Não dá para você falar, ele não sabe fazer evento. Não, ele sabe fazer evento e fez alguns dos maiores eventos que já foram feitos gospel no Brasil. Né? Ele fez um Canta Recife com o Camel e comigo. O Camel estava com 1 milhão de ouvintes mensais já. Foi quando estavam batendo 1 milhão de ouvintes mensais. Quase batendo 1 milhão. Assim, estava no auge e comigo. Né, num teatro que cabe 2.300 pessoas e vendeu 1.300 ingressos. Na cidade de Recife, que é a melhor cidade para fazer evento, né? Há quem diga que é a melhor cidade para fazer evento no Brasil. Então, assim, voltando bem para o começo, o nosso papo sobre sustentabilidade, eu quero muito voltar a fazer mais evento em teatro, né, e oferecer o melhor a Deus e ao povo de Deus, né? Que a melhor estrutura, a melhor luz, o melhor som, o melhor tudo. Mas a nossa situação econômica tá ruim, tá difícil. E agora com o coronavírus, né? Os estudiosos estão falando, né? As igrejas vão começar a reabrir daqui a pouco, né? Mas apenas com 30% de sua capacidade, né? Então, na minha opinião, né? Podem até prove me wrong, né? Pode ser que provem que eu estou errado, né? na minha previsão. Mas como as igrejas deverão retornar apenas com 30% para que possa se manter o distanciamento, é bem provável, e também com a crise econômica que já é a realidade, né? É improvável que as igrejas tenham condições de contratar cantores para irem cantar em suas igrejas. As passagens aéreas deverão aumentar muito, porque vai diminuir significativamente a quantidade dos voos, né? E ao que tudo indica, os estudos que eu estou lendo internacionais, né, eu estou me informando muito em relação a isso, porque isso diz respeito a mim diretamente, que somente a partir do segundo semestre de 2021 voltaremos a poder ter aglomeração de pessoas. Né? Agora também fica um toque na tua fala de que nós, como sociedade cristã, precisamos ter um engajamento maior em relação a essa questão de prestigiar os nossos eventos, de prestigiar o nosso conteúdo específico, que é produzido para nós, no sentido da nosso louvor e adoração a Deus. Precisamos nos envolver, porque, Léo, assim, eu estava conversando com o Maurício sobre isso. Tu pega uma live, nós somos, sei lá, 30, 40, aqui no Rio a gente é 50% da população do estado, que, sei lá, o segundo estado do Brasil, assim, né? Sim. E se a gente for, sei lá, 60 milhões de nominativos, também não estou no mérito, convertido, eu não estou nesse mérito, nominativos, se a gente é 60 milhões, 70 milhões de pessoas, as nossas lives e os nossos conteúdos não correspondem a essa parcela da população. Por exemplo, você pega soma as lives de todos os artistas gospel, não dá metade de um artista sertanejo de médio porte. Então, nós precisamos ser assim mais engajados e relevantes no sentido do despertamento do nosso público estar envolvido com os nossos conteúdos. Eu acho que também fica essa fala, né? Porque, assim, na verdade, eu não quero ser profeta da desgraça, mas, assim,
Já para o segundo semestre, eu estou procurando outra fonte de renda para mim, porque não tem quem aguente, porque vamos ficar sem um nível normal, sem uma normalidade até o segundo semestre de 2021. Alguém já falou, ah, não, as igrejas grandes elas vão ter dinheiro sim. Eu entendo que elas vão ter dinheiro, mas eu não sei se elas vão convidar um cantor de fora quando só podem encher a igreja deles 30%. Porque um dos objetivos de nos levar à igreja é realmente, né, encher a igreja, fazer uma coisa especial, né, dar um banquete espiritual especial. Né? Então, por enquanto, sempre funcionou assim. Pode ser que haja uma mudança de paradigma, mas enquanto não houver uma mudança de paradigma, eu acredito que eu não poderei viver da música por pelo menos um ano. Aí depois desse ano acabar, só Deus sabe, né? Quem vai voltar, quem ainda vai ter fôlego, quem ainda... Entendeu? É muito difícil. A gente está vivendo um momento, né? E muito importante, gente, eu não estou reclamando. Não estou reclamando. Isso é uma coisa que aconteceu, que está acontecendo. E eu, né, como pessoa minimamente sensata, preciso me preparar para isso e preciso continuar, né, provendo o mínimo para minha família. Né? Eu não estou dizendo, o Léo está dizendo que vai parar de cantar. Não, eu estou dizendo que, por todas as previsões que eu li até agora, não haverá mercado, não haverá possibilidade, porque assim, como eu falei para vocês, né, 80%, 90% do nosso custo de vida é bancado por agendas. Entendeu? O que vem da gravadora, para as gravadoras a pandemia não atrapalhou muito ainda, né? Pelo menos por enquanto. Entendeu? Mas o que vem de lá não me sustenta, não me sustenta. Entendeu? Porque a parte principal é de agenda. E assim, não tem, imagina. Aí a pessoa, mas por que você não cobra para fazer live? Gente, olha os momentos que a gente está vivendo. Não tem mínima condição. Não faz mínimo sentido. Eu vou, esse final de semana, eu vou participar de lives em 3 igrejas, mas são lives beneficentes. É para eu ajudar os outros. Então, e toda vez, né, as pessoas me vêm muito falar de doação, né? Eu sou um pouco radical, até falo assim, olha, existem hoje no Brasil 2 grupos de pessoas, os que ainda têm e os que precisam. Só existem esses 2 grupos de pessoas. Ou você faz parte de um grupo, ou você faz parte do outro grupo. Entendeu? E eu faço parte ainda dos que ainda têm. E eu levo a questão da doação muito a sério. Eu não falo para as pessoas doarem se eu não estou doando. Mas você não sabe se você vai ganhar dinheiro nos próximos... Mas eu ainda tenho. Deus proverá. Eu tenho que ter fé. Entendeu? Então, isso aí enfim, estou vendo outras possibilidades, talvez, de lecionar, né? Talvez dar um curso, entendeu? E vamos ver. Assim, eu vou dar provavelmente um curso, até vou anunciar isso, eu não falei isso ainda, mas assim, muito provavelmente no segundo semestre eu vou dar um curso online sobre interpretação vocal. É muito provável que é isso, inclusive em conjunto com o CCV, né? Que é a escola da doutora Blussy. Entendeu? É muito provável que o caminho. Eu só não sei se as pessoas vão ter condições de pagar esse curso, porque assim, não sou só eu que estou ferrado, tá todo mundo ferrado, meu. Vai ter sim, é porque eu já te conheço um pouco, você às vezes é um pouco pessimista, mas vai ter. Eu sou. Sou. E você precisa trazer à sua memória que você é sempre surpreendido positivamente. E eu sou testemunha disso. Mas justamente porque eu trabalho esperando que vai dar errado. Aí eu trabalho mais achando que vai dar errado. E aí acaba dando certo de alguma forma. Ser surpreendido com coisas positivas é legal. Agora, eu não quero comprometer a próxima para terminar. Deixa uma palavra assim do que as pessoas podem esperar do teu próximo trabalho, que eu acho que está em finalização. Pelo menos nas plataformas digitais, elas vão poder consumir. Sim. Cria uma expectativa aí de coisas boas. E uma palavra tua para essa expectativa, finalizando o nosso papo de hoje, já te agradecendo. Muito obrigado. O Projeto Sentido é o projeto que era para ter sido e meio que foi também o projeto do meu sabático. Né? Eu gravei esse disco praticamente, a maior parte dele eu gravei em janeiro já de 2017. Né? E de lá para cá eu tenho trabalhado, né, o final dele, só para quem não sabe, eu já lancei 4 músicas, né? Lancei nessa ordem, Deus Sabe, Deus Ouve, Deus Vê. No começo de 2018, no segundo semestre de 2018 lancei Paz em Suas Mãos, no primeiro semestre de 2019 lancei Both Sides Now, a música em inglês, e no segundo semestre do ano passado eu lancei a música Comigo, que tem a participação do Camel. Essas 4 músicas fazem parte desse que é um álbum, né? Não são singles, é um álbum, e eu tenho anunciado desde o começo, mas tem muita gente que, né, enfim, que ou não lembra ou não acompanha tanto, então aproveitando para dizer isso.
né? Ele é um disco diferente, né? Daí, desse álbum ainda faltam 6 canções. Mais. Uhum. Bom, vai ter, esse álbum provavelmente vai ter 14 faixas. Ok. Né? Algumas instrumentais, você inclusive. lançou 4, ainda faltam umas 10. Exatamente. Faltam aproximadamente 10 músicas. Uhum. Tem uma unidade, tem uma temática, né? Eu já falei sobre isso. E, assim, é um disco muito diferente dos outros. Ele dialoga musicalmente, na verdade, com o meu CD em hebraico, com Avinu Malkeinu, né? Então, ele não foi pensado... Assim, eu sempre equilibrei nos meus trabalhos as coisas orquestrais e as coisas mais pop, as coisas mais de banda, porque eu gosto igualmente das duas coisas. Aí, com a gravação do DVD em 2013, eu entrei numa fase só de banda. Só de né? pop. Exatamente. Aí, esse disco, basicamente, é a minha resposta a isso. Eu estava com saudade da questão orquestral. Então, o disco é praticamente inteiro piano e orquestra. Não Legal. tem banda. A única música que tem banda é justamente a Comigo, que eu já lancei. Todas as outras músicas, elas são piano e orquestra. Né? Então, é um pouco diferente. É um repertório que não... A maioria das músicas não são inéditas. A música inédita, de fato, é essa Comigo, que eu já lancei. Né? E é uma busca, uma jornada minha. Do mesmo jeito que meu CD em hebraico foi uma jornada das minhas origens judaicas, esse, na verdade, é uma jornada pela minha origem musical. Pelas canções que me sustentaram, pelas canções que me formaram. Né? Então, é também uma homenagem aos compositores que me formaram. Então, pela primeira vez estou gravando o Neo Soares, pela primeira vez estou gravando o Flávio Santos, pela primeira vez estou gravando o Jader Santos, pela primeira vez eu estou gravando vários compositores que são muito significativos em canções que me ajudaram muito. São as canções realmente que eu ouço há décadas, que me abençoam há décadas, algumas há 3 décadas ou mais. Né? Há mais de 3 décadas até, de quando eu era criança mesmo. Então, eu estou resgatando essas canções, fazendo arranjos piano e orquestra, né, com o Samuel, que é o meu grande parceiro nesse disco. Né? Musicalmente, é o meu tecladista. Né? É uma homenagem também ao nosso relacionamento, que já vai para 15 anos, 16 anos que a gente toca junto, que a gente se conhece, e que a gente se alimenta musicalmente um do outro. Né? E uma outra coisa, um outro detalhe, assim, eu tô querendo resgatar algo que está um pouco perdido no cenário musical geral, não no meio gospel, mas cenário que é o papel do intérprete, de você cantar e interpretar canções, grandes canções, clássicos, por assim dizer, standards. Né? Eu estou gravando os standards da minha vida. No jazz tem essa fala, né? Um disco de standards. Então, os standards são as músicas que são atemporais, que são eternas, que me constituíram, que fazem parte da minha formação. E eu estou me lançando no desafio, esse disco é o desafio, de interpretar essas canções, revitalizar essas canções, dar um novo significado a essas canções e apresentar essas canções para um público que talvez ainda não as conheça, ou definitivamente não as conheça da maneira que eu vou apresentá-las. Detalhes engraçados, por exemplo, o microfone que eu estou gravando é o mesmo microfone que o Frank Sinatra gravou quase todos os discos dele. Né? É o Telephone Kenul 47, é o microfone da década de 50. Então tem um pouco esse diálogo com as grandes vozes, os grandes intérpretes. Né? É uma coisa muito subliminar, né? Enfim, são os meus desafios pessoais, né? De dar uma nova vida a essas canções. Legal. Essa já é uma pauta da nossa próxima conversa, porque a música, ela meio que aqui no Brasil, que tem a ver com a questão de sustentabilidade, tem a ver com os ganhos dos autores. Os cantores viraram os autores-cantores. Mas isso vai ser uma pauta para a próxima conversa. Beleza, maravilha. Mas isso também na música popular, isso aconteceu em geral. Não existem mais o tipo de música. Isso mudou o jeito também de escrever música. Por exemplo, o tipo de música que a Whitney Houston cantava nos anos 80. Hoje não é só que ninguém canta mais esse tipo de música, porque ninguém compõe mais esse tipo de música, porque a figura do compositor, ela tá indo embora, né? Ela tá desse tipo de compositor, né? Sim, sim. E também a figura do intérprete diminuiu, porque muitos autores viraram cantores das suas próprias canções e do seu jeito autoral de cantar. Mas fica essa nossa próxima pauta. Leonardo, maravilha.
Muito obrigado. Eu que agradeço, Lincoln. Obrigado pelo papo, obrigado pelas perguntas, pela atenção. E a gente marca outro aí, e fiquem espertos aqui nos meus stories, ou aproveitem já para seguir o Lincoln, né, para vocês ficarem por dentro de quando vai rolar esse próximo papo. Obrigado. A outra pauta da próxima conversa é essa tua característica, não só técnica, mas de preparar pessoas e entender tecnicamente a mentoria de vocalizes, desde raiz coral e preparação, vai ficar para a próxima conversa, porque aí você já linka com o que você vai fazer de curso e com aquilo que vai potencializar uma outra área sua, que você é um educador, é um professor, é um cara tecnicamente preparado para ensinar. Isso também é muito legal. Pô, bacana. Valeu, Lincoln. Obrigado mais uma vez, viu? Deus abençoe você. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.